Estamos fazendo uma série de estudos em temas atuais e hoje nós vamos falar a respeito de evolucionismo. Pode passar já o primeiro slide. Aí na tela vocês estão vendo quais são as grandes questões que estão envolvidas aqui nesse debate, nesse assunto. Primeiro, por que existe alguma coisa em vez de nada? Já parou para pensar isso? Por que existe o mundo em vez de não existir nada? Segundo, como é que ele surgiu? Terceiro, como é que a vida surgiu? Quarto, como explicar a semelhança entre os seres vivos, mas também as suas diferenças? Os seres vivos são muito parecidos em algumas coisas, mas são bem diferentes em outros. Então, como é que explica essa semelhança e essa diferença? Como explicar os fósseis? Nós temos ossadas de animais que não existem mais. Animais grandes, ameaçadores ou pequenininhos, micróbios e seres pequenos que também não existem mais, não é? O que isso representa? Já teve outro tipo de vida aqui na nossa Terra? E de onde ela veio? Por que isso não tem mais? Qual a idade da Terra? Segundo aí os cientistas, alguns, a Terra tem milhões e milhões de anos. E o homem também está sobre a terra já há milhões e milhões de anos. Como é que a gente concilia isso com o relato de Gênesis, capítulo 1, que diz que Deus fez o mundo em 7 dias e que o homem é da mesma idade da terra? Como é que é isso, né? Ou como explicar a complexidade da vida? A vida é muito complexa. Os seres vivos, eles têm uma complexidade que desafia a ciência hoje, e explicações a respeito de como essa vida poderia ter surgido. Então estas são as grandes questões que estão em pauta e em debate hoje no mundo acadêmico, no mundo da filosofia, da arte, da cultura. Com certeza você, seu filho ou alguém ligado a você já passou ou tem necessidade de passar, ou passou por uma situação em que essas questões poderiam ser ou precisam ser explicadas. Nos últimos 200 anos, tem aparecido diferentes respostas, com exceção da última, que já existe há bastante tempo, que é o criacionismo. Mas as diferentes respostas, elas podem ser agrupadas da seguinte maneira. Primeiro, o evolucionismo darwinista, que tem a ver com o nome do seu idealizador, Charles Darwin. O evolucionismo teísta, eu vou explicar o que é. O design inteligente, eu vou explicar o que é. E o nosso velho e bom criacionismo, não é? Que é a posição que a igreja vem mantendo já há muito tempo. Eu queria ver com vocês rapidamente cada uma dessas posições, fazendo algumas análises e críticas e fechar com o que nós entendemos é a posição correta a respeito de todas aquelas perguntas que nós fizemos. Vamos começar aí falando a respeito do evolucionismo darwinista. Essa explicação para aquelas questões que nós lemos, a origem do mundo, de onde vem a vida, foi dada por esse naturalista britânico chamado Charles Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele foi estudante de medicina e, pasmem, de teologia. Pouca gente sabe disso, mas o Darwin era teólogo. Ele estudou teologia. Depois, por conta das suas pesquisas e viagens, ele se dedicou à geologia, ao naturalismo, para tentar entender como é que a natureza funciona, e se tornou um escritor muito conhecido. O que lhe deu fama, pode passar, é o seu livro de 1859, intitulado A Origem das Espécies. Ele procura nesse livro explicar de onde vêm as diferentes espécies da vida, do mundo que nós contemplamos. O desafio era mais ou menos o seguinte: a vida é muito variada, você tem animais, você tem aves, répteis, você tem toda sorte de vida biológica, mas de onde elas vieram, de onde se originaram, por que essa diversidade? E ao mesmo tempo esses animais parecem manter uma certa similitude entre eles. Por exemplo, a estrutura de um réptil é muito parecida com a estrutura de uma ave, não é? Será que eles vieram do mesmo tronco, não é? Um veio do outro? O homem é parecido com um macaco, mas de onde vem essa similaridade, não é? Será que um veio do outro? Como é que... E aí até
depois que ele publicou esse livro, não é? Ele começou a sofrer muita perseguição, Charles Darwin, inclusive caricatura, né? Gente dizendo, até hoje o pessoal pensa que Darwin ensinou que o homem veio do macaco. Isso não é verdade. Ele nunca disse que o homem veio do macaco. Ele disse que o homem e os macacos vêm de um ancestral comum. Vem de um ancestral comum, quer dizer, houve uma espécie de hominídeo não, um ser, não é, que evoluiu e se diversificou. Um ramo foi o macaco e outro ramo foi o Homo sapiens, não é, que é a nossa raça. Mas isso de ele dizer que o homem veio do macaco, isso é um mito a respeito do Darwin, ele nunca de fato afirmou esse tipo de coisa. Mas nesse livro ele tenta explicar a origem da vida. E por que é que existe essa diferença entre os seres vivos e também toda essa igualdade, não é? O pensamento, os 3 pontos centrais do pensamento de Darwin foi esse aqui. Ele chegou à conclusão de que todos os seres vivos têm um ancestral comum. Ou seja, lá no início de todas as coisas havia um organismo vivo. Esse organismo começou a evoluir e a se diversificar. À medida que ele ia ocupando ambientes diferentes, foi para o mar, foi para a terra, foi para a floresta, ele foi se adaptando a esses novos ambientes e aí os seus descendentes já começaram a nascer com aquelas características apropriadas para esses ambientes diferentes e a vida foi tomando uma diversificação. Então, no pensamento evolucionista, a vida tem um ancestral comum, um ser simples, muito simples lá no início de tudo, e com o passar de milhões de anos ele foi se diversificando. O mecanismo que foi empregado para isso é o que Darwin chamava de seleção natural, ou seja, a tendência que a natureza tem de selecionar aqueles organismos que têm mais condição de sobreviver. Por exemplo, se nesse processo, né, aparecesse um ser que tinha 2 patas, num ambiente em que 4 patas dá mais velocidade para você sobreviver, então aquele tipo que tem 2 patas, ele ia sendo desselecionado, né? Ele ia ficando para trás até se extinguir, e aí aquele ser de 4 patas, ele evolui e ele vai crescendo e se multiplicando. Então a natureza seleciona o mais apto, o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente. E os mais fracos, os menos adaptados, eles vão ficando para trás. Então, ainda hoje você encontra, por exemplo, no ser humano, resquícios disso. Ninguém sabe para que serve o apêndice, né? O apêndice é um órgão que apareceu, mas ele não serve para nada, é resquício ainda do processo evolutivo. Com o passar do tempo, nós vamos viver sem apêndice. Um dia vai nascer um bebê que não tem mais apêndice, porque o apêndice não serve para nada. É um órgão que vai se perder, porque não tem uso para ele. Então, aquilo que a natureza vê que é útil, ela seleciona e ela protege, e aí aquilo vai gerando uma nova espécie, né? O Darwin chegou a essa conclusão numa visita que ele fez nas Ilhas Galápagos. Ele começou a observar os tentilhões. Os tentilhões é um tipo de ave, né, que dá naquela região e que se alimenta de umas frutinhas. E ele notou que havia uma diferença no bico dos tentilhões. Os tentilhões que moravam numa determinada região e numa época da ilha, eles tinham um bico mais longo, que era apropriado para as frutas daquele lado da ilha. Enquanto que no outro lado, os mesmos tentilhões tinham o bico mais curto, não é? Como é que pode isso? Não é a mesma raça? Eles não, é que se adaptaram ao meio ambiente. E nessa adaptação vai surgindo uma nova espécie, né? E embora o Darwin não tenha percebido que uma espécie ele vira numa outra, mas ele então postulou que esse mecanismo de adaptação, ele é o mecanismo usado pela natureza para selecionar aqueles organismos mais aptos, né, para viver. E aí ele disse que muitas dessas alterações e mudanças são aleatórias, e esse era um ponto importante para o pensamento de Darwin, né? Ele ficou pensando, mas como é que essas mudanças ocorrem? E ele chegou à conclusão de que elas aconteciam a princípio sem explicação nenhuma, aleatoriamente, como quem joga um dado e não sabe qual número que vai dar.
porque ele acreditava que esse processo era cego, não tem uma inteligência por detrás guiando esse processo. As coisas vieram acontecendo ao acaso, e a natureza vai selecionando aquelas mutações, aquelas mudanças que acabam produzindo um organismo mais eficiente para sobreviver. Então, esses são os 3 pontos do evolucionismo segundo Darwin explicou. A descendência comum, a vida toda se origina num único organismo que se diversificou. Segundo, seleção natural, que é um processo pelo qual aquelas mutações mais aptas, elas são selecionadas e garantida a sobrevivência. E terceiro, que essas mudanças, elas são aleatórias, não existe uma inteligência por detrás do mundo. Mas essas coisas foram acontecendo e finalmente deu no que nós temos aqui. Então, deixe-me dar aqui mais detalhes a respeito do pensamento de Darwin. Depois que Darwin publicou esse livro foi uma bomba, né? Explodiu primeiro porque ele diz que nós não precisamos de Deus. Embora Darwin, no começo, ele não negasse Deus, mas o pensamento dele, no final, leva à seguinte conclusão: não precisa Deus, não é? Porque, segundo ele, a vida surgiu espontaneamente, né, na terra primitiva, uma combinação aleatória de fatores, né? Alguns depois vão chamar a sopa primordial, de onde surgem as primeiras moléculas da vida, né, espontaneamente. Então Darwin não chegou a entrar nesse ponto, mas o pensamento dele leva a isso, né? Não precisa de um Deus que deu origem à vida e que guiou a criação, porque agora nós temos uma explicação de por que a vida é diversificada, por que os seres humanos são assim, comparados com os animais e tudo mais, né? Então, o pensamento darwinista, evolucionista, ele assume o naturalismo, ou seja, a crença de que as causas naturais, como a seleção, por exemplo, são suficientes para explicar tudo o que existe, inclusive a origem da vida. O naturalismo encontra a resposta para aquelas questões que a gente fez lá no começo, na natureza. A natureza se gerou. A natureza é quem controla tudo. A natureza é uma força cega, é uma força invisível, que está em todo lugar. Mas não é Deus, não é? Deus, se ele existe, ele não tem nada a ver com isso. O naturalista diz isso. E também o pensamento darwinista é materialista, ou seja, o universo é composto somente de matéria, a qual é eterna e não tem sentido nem propósito. A matéria sempre existiu, sempre teve aí. O que aconteceu foi que num determinado tempo, há milhões e milhões de anos, ela se organizou para dar origem à vida. Tá? Mas não existe nada além da matéria, ou seja, espírito, Deus, anjo, milagre, nada. O mundo é aquilo que você vê, que você toca, né? Então o pensamento evolucionista, ele é materialista, portanto nega a existência de Deus e de sobrenatural e é ateísta por definição. Mais algumas coisas aqui. O universo provavelmente tem origem numa explosão há milhões de anos atrás, que é a famosa teoria do Big Bang, uma singularidade que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás provocou o alinhamento de determinados fatores, concentração de matéria num único ponto, que provocou uma explosão e o universo vem se expandindo desde então. Isso é verdade, a ciência comprova, né, que na verdade o universo já vem se expandindo. E eles perguntam, mas qual foi a força original que fez com que o universo esteja se expandindo? E a resposta é a explosão que está lá no início da vida, né, esse Big Bang, né, que deu origem aos planetas, ao Sol, às estrelas e finalmente a própria vida nesse planetinha azul que nós temos aqui. A vida então surgiu a partir de uma combinação aleatória favorável de elementos químicos no ambiente da Terra antiga. Quando teve a grande explosão, né, saiu um pedaço de matéria que foi girando em torno de uma estrela e virou esse planetinha azul que a gente tem. E por uma combinação aleatória, assim, ao acaso, conseguiu combinar gravidade com atmosfera e com distância do Sol, porque se fosse mais longe, congelaria, se fosse mais perto, derreteria, numa distância perfeita do Sol, no movimento de rotação perfeito para manter a gravidade, se fosse mais rápido, lançava fora tudo que tem.
favorável, e ali surge a vida carbônica, que é a nossa vida. E essas condições não apareceu em nenhum outro desses fragmentos da explosão, pelo menos que a gente saiba, né? A gente olha o universo, eles procuram vida em outro planeta, mas não existe nenhum outro planeta onde essas condições por acaso aconteceram e deram origem à vida que somos nós. Eu estou vendo gente fazendo assim com a cabeça, eu não acredito nisso aqui não, viu, gente? Eu estou só explicando. Tem gente assim. Eu estou só explicando, tá bom? Okay. Bom, a partir então do primeiro organismo que nasceu nesse planetinha azul, não é, que surgiu, a vida começou a se diversificar, já falei disso, através da seleção natural, e, portanto, todos os seres vivos têm origem nesse processo, né? Tem um ancestral comum que nasce na sopa primordial da terra primitiva, depois que ela esfriou o suficiente, milhões de anos depois daquele Big Bang de uma matéria que era eterna. E quanto mais leio isso, eu acho sempre mais fácil crer no que a Bíblia diz do que crer nisso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Seleção natural, já falei. Essas mudanças genéticas são totalmente aleatórias. Aqui tem um ponto importante que é o último parágrafo que eu não tinha falado ainda. Quando esses organismos eles sofreram alteração para poder se adaptar, eles passaram para os seus descendentes essas gerações seguintes. Tipo assim, a primeira girafa, ela não tinha o pescoço comprido, mas ela foi morar numa região. O primeiro animal, o ancestral da girafa, foi morar numa região onde as árvores eram muito altas. E ela, e foi passando, o pescoço alongado foi passando para os seus descendentes. E com o passar do tempo, você tem a girafa aí. As mariposas brancas de Londres, elas não eram brancas, mas por conta do fog lá em Londres, elas se tornaram brancas para poder se camuflar com o ambiente por questão de proteção, né? Há peixes no fundo do mar, nas regiões mais profundas, que não têm olhos, porque também eles não precisariam de olhos lá no fundo, porque é totalmente escuro no fundo do mar, né? Então, os seus filhos já vão nascer sem olhos e assim por diante. Então, toda vez que um organismo evolui e adquire características que são próprias para a sobrevivência, ele passa aos seus descendentes aquelas características que foram herdadas. E daí você tem sempre a raça predominante aparecendo, né? Então, isso que ele diz. Aqui tem um ponto muito importante, esse primeiro parágrafo aí. Esse processo evolutivo permite que uma espécie se transforme em outra. O nome disso é macroevolução. Tipo assim, as aves, elas são descendentes dos répteis, ou de um ancestral comum para os répteis. Não é? Ou seja, as aves vieram de uma outra espécie, se adaptaram e viraram uma outra espécie. Isso é chamado de macroevolução, quando uma espécie dá origem a outra espécie. E não somente, a segunda coisa aqui é a microevolução. Lembra do bico do passarinho? Aquilo seria uma microevolução. Ou seja, o tentilhão do bico alongado, ele pode com o tempo se adaptar e ter um bico curto, mas ele ainda é um tentilhão. Ele não virou uma outra espécie, é apenas um tentilhão diferente. Então, por que tem tanta variedade de cachorro, por exemplo? Então, o ancestral do cachorro, né, ele se adaptou nos diversos ambientes e diversas situações, mas essas adaptações não produziram uma nova espécie, mas simplesmente tipos diferentes de cachorro. Então, isso é microevolução. Tá? Macroevolução é de uma espécie para outra, microevolução são adaptações dentro da mesma espécie. Agora, para que a vida... Isso aqui é importante. Para que a vida atingisse o grau de diversidade que temos hoje, foram necessários bilhões de anos, porque é um processo muito lento. Tanto é que a gente olha ao nosso redor hoje, você está vendo algum elo entre uma espécie e outra? Não, as espécies parecem bem definidas, não é? Cachorro é cachorro, gato é gato, passarinho é passarinho, baleia é baleia, homem é homem, macaco é macaco. Tem
algum organismo aí que você está vendo que ele é intermediário, que está se mudando em outra coisa? Ninguém observa, porque a evolução é tão lenta que ela não é perceptível, segundo esse pessoal. É tão lenta que não é perceptível. Por isso eles têm que dizer que a Terra e a vida têm bilhões de anos para poder dar tempo para chegar nessa diversidade que a gente tem hoje, né? A Terra tem que ter bilhões de anos para isso. Sobre o registro fóssil, né? Eles interpretam os fósseis como sendo prova da evolução. São animais que deixaram de existir exatamente porque não se adaptavam. Os dinossauros, né? Eles foram abandonados pela evolução e se extinguiram porque eles não se adaptaram às mudanças climáticas, né? Que existem aí. E quando o pessoal argumenta, bom, mas tudo indica que eles morreram de repente. Não foi uma morte assim, levando milhões de anos para se extinguir. Aí vem com a hipótese de que foi um meteoro, né, que atingiu a Terra, que bateu na Terra há milhões de anos atrás e que acabou com os dinossauros. Tem até filme sobre isso aí. Então, mas eles costumam, tem aquele famoso Archaeopteryx, não é, que é um réptil, né, que eles encontraram um exemplar numa rocha que parece um pássaro, não é? E eles dizem, olha aqui a prova do elo entre o réptil e a ave. Ué, mas pode ser simplesmente uma espécie completa que existia antes, não é? Não precisa ser o elo, podia ser uma espécie que já existia completinha antes e que se extinguiu por vários motivos, não é? E aí o último ponto deles é que não existe design, propósito ou intenção no mundo, tudo é obra do acaso. A seleção natural, a evolução é um processo cego, não tem intenção, não tem propósito, não tem um design por detrás. O design das coisas, como a célula e o DNA, é apenas aparente. As coisas parecem ter um propósito, mas esse propósito é ilusório. Tudo é caos, tudo é chance, tudo é acaso. Não há propósito na vida, não há propósito na natureza, nem há propósito no mundo. Esse é o pensamento evolucionista, darwinista, que tem diversificações, tem outras linhas dentro dessa daí, mas isso aqui seria o darwinismo clássico, não é? Eu li um livro há alguns 3 anos atrás, escrito por um ateu evolucionista chamado Thomas Nagel. Ele é professor de filosofia na Universidade de Nova York. Ele é ateu e evolucionista. E depois de estudar muito o evolucionismo, ele escreveu um livro intitulado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos. Porque o materialismo do darwinismo e de sua concepção da natureza está quase que certamente errado. Esse ateu faz uma crítica devastadora ao darwinismo, especialmente ao materialismo, porque na teoria evolucionista não tem nada espírito, tudo é matéria. E ele diz no livro que essa teoria não explica o surgimento da mente. Como é que a mente surgiu? A capacidade de raciocinar, de pensar, a autoconsciência, sentimentos como compaixão, amor, misericórdia, que são contrários à teoria da evolução. Porque na teoria da evolução é a sobrevivência do mais forte. A teoria da evolução, a seleção natural, ela não tem compaixão. Se você é fraco, desvalido, desassistido, vulnerável, você vai ser extinto, não é? Mas de onde vem a compaixão, por exemplo, que o ser humano tem pelo pobre, pelo deficiente, pelo velho? De onde vem isso? Porque pela lei da natureza, quanto mais rápido o velho morrer, melhor. Quanto mais rápido uma criança deficiente morrer, melhor. Mas ao contrário, a gente tem compaixão, a gente cuida dos nossos fracos. De onde vem isso? Ele pergunta, né? Isso não pode ter surgido da matéria. Ele não acredita em Deus. Ele vai dizer, que a resposta que ele vai dar é que o Espírito também é eterno. Mas aí ele está bem pertinho de Deus já, né? Falta só um trisquinho e ele vira crente. Só uma empurradazinha. Não é? Porque ele já viu que o materialismo não explica o mundo. E ele tem até uma sacada muito interessante aqui no livro. Eu fiz uma resenha desse livro, está no meu blog, O Temporal Mores. Se você procurar lá, há 3 anos atrás eu fiz uma resenha do livro. Então, a certa altura ele diz assim, vamos pegar, por exemplo, a seleção natural. A seleção natural diz que vai sobreviver aquele organismo que é mais esperto. Então, como é que eu vou confiar na mente?
Porque a mente sobreviveu, não é isso? Minha mente não sobreviveu? Se sobreviveu é porque ela é o quê? Esperta. Então quem me garante que ela está me dando informação certa? Se ela é esperta para poder sobreviver. Então ele puxa o tapete do darwinismo, porque se o darwinismo é verdade, eu dependo para saber do certo e do errado e para afirmar a realidade de um organismo que sobreviveu exatamente porque ele se adaptou e é mais esperto. Então como é que eu sei que as informações que a minha mente me dá, elas são verdadeiras? A mente pode estar me enganando para poder sobreviver, não é isso? É um argumento que ele traz aqui. Bom, o livro dele aí, não está traduzido em português, mas eu achei interessante porque foi escrito por um filósofo ateu evolucionista, em que ele faz críticas ao próprio sistema. Bom, vamos dar agora para o evolucionismo teísta. Mas espera aí, e se de repente a gente não pode fazer uma combinação? E Deus não podia usar a evolução? Porque a ciência está dizendo que o mundo tem milhões de anos. A ciência está provando que os organismos caem com o desuso. A ciência está provando que tem mutações entre as espécies, né? Variações e adaptações. Tem aí o registro fóssil. Será que nós não podemos fazer um meio termo e acreditar em Deus e na evolução? Será que Deus não poderia usar a evolução? E eis que surge o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta, ele surgiu nos meios teológicos logo que a teoria de Darwin ganhou credibilidade nos meios científicos, ou seja, é um pensamento que surgiu no século XIX. Atualmente existem muitos cristãos que acreditam que Deus usou a evolução de uma forma ou de outra para trazer à existência a variedade e a complexidade dos seres vivos, inclusive o homem. E aqui eu quero citar apenas um muito conhecido, é o famoso Francis Collins, que escreveu o livro A Linguagem de Deus. O Collins é um geneticista americano. Ele se tornou conhecido porque ele foi o diretor do projeto Genoma, que mapeou o DNA humano. E o Collins é cristão, é evangélico. Só que ele é um evangélico que acredita na evolução. Ele acha que que houve o Big Bang. O Big Bang foi uma explosão que Deus criou há milhões de anos atrás. E Deus foi esperando, né? Deus foi esperando. Deus criou as condições iniciais e o mundo então foi evoluindo. E em certos pontos Deus interferiu para dar uma direção na evolução, até que finalmente esse processo todo chegasse na vida em que nós vemos agora, não é? O Francis Collins, olha, a visão dele adota uma visão de mundo próxima do deísmo. Não confunda deísmo com teísmo, né? O deísmo é uma ideologia que diz que Deus existe, mas ele não intervém e não participa do nosso mundo. Então, o evolucionismo teísta é muito próximo do deísmo, no qual Deus atua de maneira indireta através das leis naturais que ele criou. O evolucionismo teísta, né, do Collins, tenta uma síntese entre a teoria da evolução e os relatos bíblicos de que Deus é o criador de tudo que existe. Defende que a ciência pode nos dar conhecimento da origem do mundo e da vida e diz que Deus criou o mundo provavelmente a partir do Big Bang, bilhões de anos atrás. Então ele tenta uma combinação para não jogar fora a ciência, né, para não parecer obscurantista, né? Esse homem é uma pessoa muito respeitada, né? Ele, como eu disse, ele é um cientista conhecido, né? Foi o diretor do projeto Genoma, que mapeou o nosso DNA, que é uma das descobertas mais fantásticas, né, da biologia moderna. O evolucionismo teísta, ele, já falei, né, adota a visão evolucionista do surgimento da vida, mas diz que Deus guiou todo o processo. E de acordo com alguns evoteístas, é o nome que se dá, né, aos evolucionistas teístas, Deus teria interferido sobrenaturalmente e tal. Agora, veja o último ponto aqui. A pergunta é, então, peraí, como é que a gente reconcilia isso com Gênesis? Porque lá em Gênesis não bate isso, e você é cristão, Collins. Como é que você vai ler então Gênesis? Porque de acordo com o evolucionismo, e o Collins acredita nisso, não teve aquela queda lá em Gênesis 3. Lembra comigo, Deus criou o homem, deu ele inteligência, criou o homem à sua imagem e semelhança, dele fez a mulher, colocou o primeiro casal no jardim, disse: crescei e multiplicai-vos.
deu uma ordem: não coma da árvore do jardim, da árvore que está no meio do jardim, não coma do seu fruto. O homem desobedeceu a Deus, tomou do fruto e caiu. Gênesis 3 é o relato da queda do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, inocente, sem culpa, desobedeceu a Deus e caiu daquele estado. Houve uma queda. Mas no processo evolucionista é o contrário. O homem vai evoluindo. E na teoria evolucionista, como é que surge a inteligência do homem? Havia primeiro um hominídeo, que é descendente lá daquele mesmo organismo de onde veio o macaco, e de repente, dadas as circunstâncias favoráveis, ele começa a pensar. E aquilo é uma evolução, né? Quando ele adquire inteligência e ele começa a pensar, ele começa a virar o Homo sapiens. Ou seja, no processo evolucionista não tem queda, mas o homem sempre vem evoluindo. Então é incompatível com a leitura de Gênesis. Ou você vai ler Gênesis 3 como um mito, como uma lenda, ou então você vai ler como sendo o relato da verdade, e portanto essa ideia da evolução do hominídeo que deu origem ao homem não faz sentido, né? É o que ele diz aqui: através da evolução surgiram hominídeos que um dia, pela intervenção de Deus, se tornaram inteligentes, conscientes e seres morais. A queda, na verdade, foi um salto evolutivo. Esse é o pensamento. Bom, aí eles voltam, o que é que o Gary Collins disse? Ancestral comum, Deus usou a seleção natural, portanto a vida e o mundo são muito antigos, e os 7 dias de Gênesis têm que ser entendidos figuradamente como longos períodos de tempo. Da mesma forma, o relato da criação deve ser lido figuradamente. Há muitos cristãos que são teístas evolucionistas. Eles querem fazer uma combinação da Bíblia com a ciência. Eu creio que é possível eu creio que a verdadeira ciência, ela não desacredita o que está lá em Gênesis. A ciência está em constante mutação. A teoria de Darwin tem 250 anos. A cultura humana já tem, 10 mil anos. Darwin tem 250 anos. Teorias mudam. As explicações mudam. Antes de Darwin tinha outros, tinha Lamarck, que tinha uma outra explicação parecida, mas diferente para o que Darwin está dizendo. E antes de Lamarck tinha outros também que tinham teorias distintas. Os filósofos gregos tinham outras ideias também. Então você usar a ciência como referência do certo e do errado e comparar com a Bíblia e dizer que a Bíblia está errada porque a ciência moderna diz o contrário, você está cometendo um erro grosseiro. Porque que ciência? E que teoria? E que descoberta? A cada 50 anos os modelos científicos mudam. Teve uma época que a ciência dizia que o mundo era chato e que a Terra e que o Sol girava em torno da Terra. Hoje já mudou. O sistema não é mais geocêntrico, o sistema é heliocêntrico, né? A Terra é que gira em torno do Sol. Mas já teve uma época que os cientistas diziam o contrário. Então os modelos mudam. E eu prefiro dizer que a ciência me ajuda a entender algumas coisas que a Bíblia não explica, mas nunca a contradizer a Bíblia e o relato da palavra de Deus, posição que nós precisamos manter. Bom, agora, deixa eu só ler isso aqui porque é curioso e trágico. O Collins, que queria manter o processo da evolução, ele chegou numa encruzilhada. Porque o evolucionismo, vocês lembram, um dos pilares do evolucionismo é que as mudanças acontecem por acaso, aleatória, não é isso? Não tem sentido. Como é que você concilia um Deus onisciente comandando um processo onde vai ter mudanças que ele não pode prever? Como é que você combina o Deus onisciente da Bíblia com as mudanças ao acaso da teoria da evolução? Sabe qual foi a solução do Gary Collins? Ele disse: Deus não sabe o futuro. Ele preferiu esvaziar Deus da sua onisciência. E ele seguiu uma linha teológica chamada de teísmo aberto, que foi defendida aqui no Brasil por alguns teólogos brasileiros, dizendo que Deus não conhece o futuro. Deus não sabe o que é que vai acontecer. Então, um Deus desse, sim, ele é compatível com a teoria da evolução. Mas o Deus da Bíblia não. Porque, de acordo com a Bíblia, Deus decreta, Deus governa, Deus conhece todas as coisas e nada escapa ao seu controle.
Então, ou você tem as mudanças aleatórias da teoria da evolução, ou você tem o Deus onisciente, onipotente e sábio e soberano da Bíblia, mas as duas coisas são incompatíveis. E o Gary Collins percebeu isso, tanto é que ele passou a dizer isso aqui, ó. O último parágrafo aí, isso é o que o Collins defende. Deus implantou no DNA o potencial para as mutações, mas Deus não tinha e nem tem a menor ideia em que tudo isso vai acabar. O processo evolucionário é autônomo e imprevisível a tal ponto que Deus desconhece o seu produto final, se é que um dia ele haverá de terminar. Porque tem mais isso aí, o mundo não vai ter fim, porque está num constante evolução. A gente não sabe como vai ser a raça humana daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, né? Então, para ele, não vai ter fim, não vai ter vinda de Cristo, fim do mundo, juízo final, porque o processo evolutivo é eterno. Está mudando, e Deus não sabe quando é que isso vai terminar, nem onde isso vai parar. Bom, vamos falar de coisa boa agora, né? Recentemente surgiu um movimento entre cientistas, alguns deles nem evangélicos. O movimento é chamado de design inteligente. Esses cientistas examinaram as últimas descobertas, como por exemplo o mapeamento do DNA e a complexidade da vida, e eles chegaram à conclusão que é impossível que esse nível de complexidade tenha sido alcançado por acaso. Descobriu-se, não é, que na sequência do DNA, a sequência do DNA está ligada à informação. Nós, na verdade, somos o que somos por conta de informações contidas na hélice dupla do DNA. É isso que nós somos. Informações. De onde vieram estas informações? Informações extremamente complexas que vão definir a cor dos seus olhos, o tipo do seu cabelo, se você vai ser feio ou bonito, gordo ou magro. É uma pena que a gente não pode manipular isso ainda. E uma série de outras características. É tudo muito definido. E essas informações estão codificadas. Se você mexer num ponto desse, você altera a estrutura do indivíduo. Como é que isso surgiu? De onde isso veio? Então, esses cientistas, olhando para essa complexidade, eles disseram: tem que ter uma inteligência por detrás, tem que ter um design. Design é uma palavra inglesa, né, que significa propósito. Tem que ter um propósito inteligente por detrás. Isso não pode ter surgido do acaso. Agora, esse pessoal, alguns não são nem evangélicos. Eu tive numa reunião desse pessoal lá em Seattle, nos Estados Unidos, no Discovery Institute. Aliás, o Discovery Institute está abrindo uma filial aqui no Brasil, junto com o Mackenzie, né? Eu fico feliz que é o fruto de uma sementinha que eu tive a oportunidade de plantar quando era chanceler lá. Então, quando eu estive lá no Discovery Institute, nos Estados Unidos, para ter um encontro com esse pessoal. Eu queria conhecer esse pessoal. Inclusive o famoso Michael Behe, que está aí, que é o chefe, né, que ele começou lançando o livro A Caixa Preta de Darwin, para mostrar como o pensamento darwinista está errado. E esse cara aqui é um bioquímico formado em Oxford, não é gente, não é formada ali na esquina, não, é gente séria mesmo, não é? Biólogo conhecido, professor credenciado e tudo mais. Fui lá conhecer o Michael Behe. Depois ele veio também no Mackenzie uma vez para falar sobre design inteligente e tudo. Ele é católico. Então, eu estive lá para conhecer esse pessoal. E, de repente, eu comecei a conversar com um cara chamado Jonathan Wells, ele estava lá. E muito bom, olha, ele falando, defendendo a questão da inteligência por detrás. E eu, né, na minha inocência, perguntei para ele: a que igreja evangélica você pertence? Ele disse: não sou evangélico não, eu sou da igreja do Reverendo Moon, que é uma seita oriental, né? A igreja do Reverendo Moon. E o cara era um dos mais destacados defensores do design inteligente, porque eles dizem que a procura por propósito não é uma questão religiosa, mas é uma questão científica. A NASA tem satélites apontados para o mundo procurando o quê? Vocês sabem o que eles procuram, né? Tem até o nome, a procura de vida extraterrestre. E como é que eles vão identificar que tem vida terrestre lá? Eles ficam escutando os barulhos do universo e de repente eles vão ouvir alguma coisa que parece uma linguagem. Então é possível você detectar inteligência, não é verdade? É possível você detectar inteligência. Você pode passar
num morro, numa montanha, numa viagem dessa, e você olha para a montanha e tem uns acidentes geográficos que parecem alguma coisa. Tem um acidente geográfico numa cidade perto lá em Minas Gerais, eu esqueço o nome agora, que você passa, parece um padre casando uma noiva. Mas você olha e é evidente que aquilo foi algo natural, foi um acidente natural, não teve propósito, né? Foi a formação rochosa que de um determinado ângulo parece um padre casando uma noiva. Mas se você passar nas montanhas dos Estados Unidos, você vê a cara dos 5 presidentes dos Estados Unidos cavados na rocha, você olha e de cara você diz, isso aqui não foi natural, isso aqui é intencional, alguém fez isso. Você anda no deserto e de repente você encontra lá uma pedra que parece um sapo. E você olha e diz, olha, é um acidente natural. 2 minutos depois você vê um relógio. Você diz, não, aqui tem uma inteligência por detrás disso aqui. Então nós somos capazes de detectar inteligência. Existe até ciência para isso. O que é, por exemplo, a ciência forense? É quando os delegados, eles investigam os fatos procurando padrões para identificar um propósito criminoso. E tem ciência em cima disso, de busca do design. Então, esses cientistas bioquímicos, por exemplo, eles estão examinando o DNA e eles estão dizendo, aqui há sinais de inteligência, isso não pode ter vindo do acaso. E alguns deles nem cristãos são. Então, esse movimento é recente, ele é chamado de design inteligente, e ele tem alguns, como por exemplo o Michael Behe, né, que defende isso aqui. É um movimento de cientistas que questionam a capacidade do evolucionismo de explicar a complexidade da vida, a sintonia fina do universo. Eles dizem que tem um design inteligente por trás do surgimento da vida. Como eu disse, nem todos os defensores do DEI são cristãos, mas todos os cristãos concordariam. Né? Todos os cristãos concordam com o que eles estão dizendo. Claro que tem uma inteligência por detrás e ela pode ser vista cientificamente, não é? Aqui o ponto do meio, o que eles pretendem fazer é chamar a atenção do mundo científico para o fato de que o darwinismo, com sua teoria da evolução, não consegue explicar de maneira satisfatória determinados mecanismos e processos naturais descobertos pela bioquímica. Os defensores do design inteligente, eles não dizem quem é o designer. Então você chega para um desses e diz assim, tá na cara que tem um design inteligente, mas quem é o projetista? Quem é que fez esse projeto inteligente? Ele diz, isso não é da minha conta. Isso é uma questão religiosa. Isso aí eu não posso dizer quem é. Mas que tem design, tem. Alguns deles chegam a acreditar que inclusive são seres de outro planeta que vieram aqui e criaram a vida. Porque eles não são cristãos, não acreditam em Deus, não é? Então eles acham que são seres de outros planetas que vieram. Mas eles todos vão dizer, a vida não surgiu por acaso, tem um design por detrás. A gente sabe quem é o designer, né? Mas eles não, alguns são cristãos e vão dizer, é Deus. Mas eles preferem não entrar nisso, porque isso é uma questão de religião. Nós não vamos entrar quem é o designer, mas que tem um projeto, tem. Que o mundo não surgiu do acaso, é evidente que não surgiu, tem uma inteligência por detrás. Se vocês quiserem literatura sobre isso, olha, Darwin no Banco dos Réus, Philip Johnson, Como Derrotar o Darwinismo com Mentes Abertas, também do Philip Johnson, A Caixa Preta do Darwin, do Michael Behe, e o Ícones da Evolução, de Jonathan Wells. Esse foi esse é da igreja do Reverendo Moon, que eu conheci lá em Seattle, nos Estados Unidos. Mas ele detona com o processo evolucionário nesse livro, que é fantástico. Todos já estão traduzidos para o português, se vocês tiverem interesse, então, em conhecer o design inteligente, essa é uma linha muito, muito boa. E agora terminamos com o nosso criacionismo. O que é que o criacionismo diz? O nosso credo, ele começa dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O primeiro versículo do nosso livro, a Bíblia, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim, nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Isso que nossa fé proclama e a ciência não pode contestar. Embora os criacionistas divirjam entre si quanto ao tempo da Terra,
E aqui você vai encontrar, vou falar nisso no próximo slide, embora os criacionistas não estão de acordo sobre em quanto tempo, como interpretar os dias da criação, ou se o dilúvio foi universal ou não, todos os criacionistas dizem que há um Deus que criou tudo o que existe do nada, pela palavra do seu poder. Se aqueles dias são de 24 horas ou de um período maior, isso há debate, mas que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder e do nada Ele fez surgir tudo o que existe, isso aí não se questiona. Então essa é a tese central do criacionismo. O mundo veio a existir pela palavra de Deus e Ele criou do nada. A única coisa, se eu posso chamar de coisa, a única coisa que existe eternamente é Deus. A matéria não é eterna, o espírito não é eterno, tempo não é eterno, espaço não é eterno, nada disso havia, só havia Deus. E um dia Ele disse: faça-se tudo o que existe. De acordo com a Bíblia, em 7 dias ou 7 períodos, não é? Dependendo da interpretação. E o que existe então, existe por força da palavra de Deus e pelo querer de Deus. Gênesis de 1 a 3 deve ser lido como história e não como mito, embora seja possível que a sequência dos dias da criação tenha seguido outro princípio. Alguns questionam, por exemplo, que Deus no dia 1 cria a luz, mas Ele só cria o sol no dia 3. Então como é que a luz existia antes do sol? Então alguns acham que aquele arranjo ali, dia 1, dia 2, dia 3, é um arranjo poético, né? E não necessariamente na sequência exata. Eu não vejo nenhum problema Deus criar a luz, Ele é a fonte da luz, o sol vem depois, não tenho dificuldade, mas já Agostinho, no século IV, já levantava essa questão, não é? Então você vê que, embora nós creiamos que Deus criou todas as coisas, então há alguma diferença de opinião com relação a isso, mas é mínima, não é? Deus criou o homem, estou lendo a última sentença aí, os seres vivos de acordo com suas espécies, não há macroevolução. A gente rejeita a macroevolução, que uma espécie deu origem a outra. Primeiro porque não tem registro fóssil. Segundo porque lá em Gênesis diz que Deus criou segundo as suas espécies. As espécies já foram criadas determinadas. Então não há passagem de uma espécie para outra. Mas eu não tenho problema com microevolução. Dentro da mesma espécie, as espécies variam. De que forma explicar a diferença entre os cachorros e gatos, por exemplo? Tem gato siamês, tem gato vira-lata, tem gato chinês, que é o gato que eu gosto mais, é o gato chinês, porque mora na China e eu estou aqui. Então é o meu gato predileto, tá certo? Então tem diversos tipos de gato, né? Então como é que é isso? Microevolução, adaptação dentro da mesma espécie, mas não que passe de uma... Eu tive que compensar aquela piada horrorosa que eu contei antes, né? Então não existe isso de passar de uma espécie para outra, não é? Deus criou a vida com a incrível capacidade de adaptação. E se explica porque nós temos diferentes raças dentro do Homo sapiens. Não é isso? Temos diferentes raças dentro do Homo sapiens. De onde vieram elas? Exatamente desse processo de adaptação dentro da mesma espécie. O registro fóssil prova apenas que algumas espécies não existem mais. As descobertas recentes do código genético mostram com clareza que a vida não se originou do acaso, e aí a gente aponta para a grandeza do universo e a pequenez do homem. Deus é infinito e nós fomos criados para a sua glória. Termino aqui com esse slide aqui, olha. A sintonia fina do universo aponta para uma criação intencional. Você sabe o que é a sintonia fina, não é? As condições para a vida, elas estão muito bem sintonizadas. Você sabe como é quando você tenta sintonizar uma estação? Hoje em dia não, que você aperta um botão, já tem a estação programada no seu rádio. Mas na minha época a gente ficava girando o botãozinho no rádio para encontrar a sintonia perfeita com a estação para o som sair melhor. Se você mover um pouquinho demais para a direita, o som distorce. Mover um pouquinho mais para a esquerda, o som distorce também. Tem um lugar certinho no dial do rádio, né, em que você ouve a música perfeitamente, ou o som perfeitamente. O universo está sintonizado de uma forma que ele permite a vida. Se a Terra fosse mais longe do Sol, esfriaria, congelaria tudo, não teria condição para a vida. Se fosse mais perto do Sol, tudo derretia. Se ela girasse mais rápido,
jogaria para fora dela tudo que existe. A gravidade não seria possível de conter as coisas. Se ela girasse mais lento, a gravidade puxaria tudo para baixo. Se a gravidade fosse maior, ela nos achataria. Se ela fosse menor, atravessava a atmosfera. Se a atmosfera fosse maior ou menor, isso implicaria nas condições da vida carbônica que é a nossa vida. Não tem, isso se chama sintonia fina do universo. Os números são impressionantes. Não existe nenhum outro planeta conhecido em que essas condições sejam semelhantes. De onde vem isso? Então nós acreditamos que essa sintonia fina é o resultado de design. Há um propósito, há um designer por detrás quando ele criou todas as coisas. A existência do espírito, consciência, moralidade e por aí vai também não pode ser explicado como surgindo da matéria. E não esqueçamos que é pela fé que sabemos que o mundo foi criado por Deus. Alguns dizem assim, mas a Terra, mas a ciência não está dizendo que a Terra é tão antiga? Como é que é isso aí? Eu não tenho dificuldade com uma terra antiga e uma vida mais recente, porque eu creio que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis é possível que tenha passado um tempo muito grande. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou a matéria e tudo mais. E a partir do verso 2 ele começa a organizar essa matéria. Então você percebe que pode haver um espaço, né, entre Gênesis 1 e 2, eu não sei. De qualquer forma, quando as pessoas perguntam assim, mas a terra... A geologia está dizendo que a Terra é muito antiga. Uma resposta que tem sido dada é que Deus criou Adão do pó da terra. Se eu pegasse Adão e levasse para um médico e dissesse, faça uma avaliação desse ser e diga qual a idade dele, ele tinha sido criado há 10 minutos. Levava para o médico e dizia, qual é a avaliação? O médico dizia, bom, ele já está maduro, se reproduz sexualmente, já tem cabelo aqui, então ele deve ter aí uns 20 anos mais ou menos. Mas na verdade ele tinha quantos? 10 minutos. Mas ele já foi criado funcional. Então Deus, ao criar o universo, ele já criou o universo funcionando, né? Criou, a terra produza vida, que os animais se multipliquem. Então quando ele criou, já criou funcionando. Então, examinando, você pode ter a impressão de que tem milhões de anos, quando na verdade tem bem menos, porque Deus já criou funcional. Essa é uma resposta que a gente também pode dar. Termino aqui. Os fatos da revelação natural apontam para Deus. Romanos 1:20, que nós estamos expondo à noite, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que Deus nos ajude a ficar firmes. As teorias chegam e passam. Continuamos crendo no que diz a palavra de Deus. Não existe incompatibilidade entre a verdadeira ciência e a fé. O que existem às vezes são modismos e ideologias que invadem a ciência e que são contrárias àquilo que Deus já revelou na consciência e na natureza de que há um Deus por quem são e de quem são todas as coisas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelos homens que o Senhor levantou, pelos cientistas que pesquisaram e que mantiveram a fé e não negaram essa fé, e que nos deram estudos, pesquisas que nos ajudam a confirmar aquilo que nós já sabemos pela Escritura, que há um Deus que do nada criou todas as coisas para a sua glória, de quem nós somos e por quem nós vivemos. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor, a viver nesse mundo hostil. Abençoa nossos jovens que estão na universidade e que são confrontados com esse tipo de pensamento. Dá-lhes a tua graça em tudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.